E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja, para que em breve estejamos todos juntos, firme, forte e felizes. Então vamos à nossa aula de hoje. Ainda continuando o estudo de função quadrática, vejamos o que veremos na aula de hoje. Gráfico da função quadrática. Ponto de intersecção com o eixo y, zero da função quadrática. Lembrando que eu poderia chamar esses tópicos aqui de pontos notáveis do gráfico da função quadrática. Iniciamos introdução com um pequeno problema que diz assim: a altura H de uma bala disparada por um canhão a partir do solo tem a expressão dada por H igual a 40 vezes T menos 5T ao quadrado, onde T é o tempo dado em segundos após o disparo. Quero destacar para vocês que a expressão H igual a 40 vezes T menos 5T ao quadrado é, na verdade, uma função quadrática, pois observem aqui o maior expoente como sendo 2. Ilustrei aqui a situação para que fique mais claro para vocês entenderem. Então vamos lá? Montando uma tabela de valores de H em função de T, nós temos que é, na verdade, montar uma tabela de H em função de T. É a gente pegar a expressão que eu coloquei agora há pouco e onde tem T, substituir por zero. E aí encontraremos H em metro como também sendo zero. Ao substituir o T por 1, encontramos H 35, que é a altura. O tempo, 2 segundos, a altura já é 60. 3 segundos, 75 e assim por diante. Notem aqui nessa tabela que há um momento em que a altura é máxima. Isso significa que quando a gente for ver o gráfico, certamente esse gráfico ele vai ser elevado para cima e depois ele volta para baixo, que no caso ele começa em zero, como vocês estão vendo, e também termina em zero. O gráfico da altura H em função de t tem o seguinte aspecto. Então, observem como eu disse a vocês anteriormente. Ele começa no zero, sobe, vai subindo, até chegar em 80, que é a altura máxima, como eu destaquei agora há pouco, e retorna para o zero. É, na verdade, aqui a descrição da trajetória do canhão, da bala de canhão. Ela foi soltada do solo e, lógico, vai retornar para o solo. Esse gráfico aqui, eu poderia dizer, já adiantando para vocês, que é, na verdade, um gráfico da função quadrática. Mas vamos estudar isso bem direitinho, aí no final vocês veem por quê. A trajetória que a bala descreve tem a forma aproximada de uma curva denominada parábola. O gráfico de qualquer função quadrática é uma parábola. Então, assim, como nós já estudamos a função afim e vimos que o gráfico da função afim é sempre uma reta, lógico que agora vamos compreender que o gráfico de qualquer função quadrática é sempre uma parábola. Ah, professor, o que é uma parábola? Parábola é, na verdade, uma curva. Como vocês estão vendo aqui, essa curva tem uma concavidade voltada para baixo. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Continuando, podemos fazer algumas perguntas que podem ser respondidas com a tabela feita, ou por conhecimentos que vamos adquirir neste módulo, ou que já temos do capítulo de equação de segundo grau, que já foi bastante trabalhado com vocês as equações de segundo grau. Lógico, nós vamos utilizar elas em função quadrática. Perguntinha aqui que pode ser feita. Em quais instantes a bala atinge a altura 35 metros? Logicamente, a gente tinha que voltar à tabela e ver que ela atinge 35 metros num instante t igual a 1 segundo e também t igual a 7 segundos.
Poderíamos resolver essa questão igualando a altura 35 e resolvendo uma equação de segundo grau. Menos 5t ao quadrado mais 40t igual a 35. 5t ao quadrado menos 40t mais 35 é igual a 0. T ao quadrado menos 8t mais 7 é igual a 0. Utilizando delta e Bhaskara, chegamos ao resultado t igual a 1, t igual a 7, como já tínhamos colocado aqui anteriormente. Continuando, o gráfico de uma função quadrática do segundo grau é uma curva chamada parábola, e isso eu já destaquei para vocês anteriormente. Porém, vejamos aqui, o gráfico vai ter esse comportamento aqui, mas nem sempre vai ser só esse comportamento, e daqui a pouco vocês verão por que ele pode mudar, com o que nós chamamos de vértice, que é esse último ponto que foi colocado aqui. Vértice da parábola. Continuando, a parábola terá concavidade voltada para cima se A for positivo. Observe aí que a concavidade, a abertura, está voltada para cima. O vértice da parábola está aqui, concavidade voltada para cima. Isso sempre acontece quando A for maior que zero. A parábola terá concavidade voltada para baixo se A for negativo. Olha aí a concavidade voltada para baixo. Veja onde fica o vértice. E observa-se que a concavidade está voltada para baixo. Isso acontece porque o A é menor que zero. Em outras palavras, um resumo do que foi dito até agora sobre a concavidade do gráfico da função quadrática. Concavidade voltada para cima. A é maior que zero. Para cima, a gente está alegre. Nós costumamos dizer, se alguém está para cima, está alegre. Está aí uma pessoa alegre, concavidade voltada para cima. Agora, concavidade voltada para baixo. Isso significa que o A é menor que zero. Quando a pessoa está para baixo, isso significa que a pessoa está triste. Está aí a carinha de uma pessoa triste. Com essas duas informações aqui ilustradas, dá para a gente também memorizar a questão da concavidade. Para cima, alegre. Para baixo, triste. Continuando. Quando a parábola tem concavidade voltada para cima, o vértice é chamado ponto de mínimo. Então, está aqui, concavidade voltada para cima, está aqui o vértice. E esse vértice aqui a gente chama de ponto de mínimo ou minimante. Isso também vai ser abordado na nossa próxima aula. Quando a parábola tem a concavidade voltada para baixo, o vértice é chamado ponto de máximo. Está aí a concavidade voltada para baixo, está aí o vértice. E o que nós chamamos de ponto de máximo ou maximando. Também é tópico para a próxima aula, essa parte aqui. Aqui é só a definição. Observe o plano cartesiano que estamos formando aqui. Dentro desse plano cartesiano, nós vamos colocar o gráfico de uma função quadrática como exemplo para a gente estudar os pontos notáveis. Observem aí agora, já foi feito. Dois pontos importantes que nós chamamos de zero da função, outro ponto importante que é a intersecção com o eixo y, e o último ponto aí que estamos vendo, que é o vértice, que nós chamamos de x do vértice e também chamamos y do vértice. Quero destacar aqui para vocês novamente esses pontos, pois eles são importantíssimos para a nossa aula de hoje, que nós chamamos de zero da função, que é os dois pontos que tocam o eixo x. Vocês estão vendo aqui que toca o eixo x.
e esse ponto que corta o eixo y, que nós chamamos de intersecção com o eixo y. Esse ponto aqui estudaremos na próxima aula, que é o vértice da parábola, que nós chamamos de x de vértice e y de vértice. Para encontrar os zeros da função, resolvemos a equação de segundo grau usando o delta e Bhaskara. E aí vocês já conhecem delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e já conhecem Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Exemplo. Observe a função abaixo e responda cada alternativa. F de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Determine o valor de A, B e C. Vou destacar aqui para vocês que o valor de A é 1, que o valor de B é menos 5 e que o valor de C é 6. Resolvido o item A, vamos agora ao item B. Ainda com relação à mesma função. Determine sua concavidade. Para concavidade, basta apenas você olhar o valor de A. A é 1, maior que 0. Então, sua concavidade será voltada para cima. Então, alegre. Observe e responda. O item C. Determine os zeros da função. Para determinar o zero, nós vamos ter que resolver delta e vamos ter que resolver Bhaskara. Resolvendo o delta dessa função aí, que vocês já estão cansados de resolver, dá 1. Com isso, nós temos que x' é 3, x duas linhas é 2. Então, nós temos aí 2 zeros para a função. Quando x for 3, quando x for 2. Observe e responda o item D. Determine a intersecção com o eixo y. É fácil. Para você determinar a intersecção com o eixo y, você vai observar o valor de C. Quem é o valor de C aqui? 6. Então, essa função vai cortar o gráfico no valor y igual a 6, a ordenada 6. Como costumamos dizer no plano cartesiano. Seguindo, nós vamos aprender agora a fazer o cálculo dos zeros de uma função quadrática, ou seja, uma função de segundo grau. Primeiro caso, b igual a 0. Nós vamos igualar a função a 0, isolar a variável x e o termo independente. Como fica? Vejamos exemplo. Primeiro exemplo, pegamos a função, igualamos a 0, x ao quadrado menos 1 igual a 0. Vamos isolar o x, então ficou x ao quadrado igual a 1. A operação inversa da potenciação é radiciação. Logo, a raiz de 1 tanto pode ser mais 1, quanto pode ser menos 1. O segundo exemplo é x ao quadrado menos 9 igual a 0. Novamente, igualamos. Aqui, de um lado, a variável, do outro, o termo independente. Traímos a raiz, mais 3, menos 3. Aqui, no caso, houve um trabalho a mais, porque nós tivemos que dividir 14 por 2. E deu certo. Como 7 não tem uma raiz exata, então a gente deixa em forma de radical. Esse último caso aqui até está destacado em vermelho, porque eu quis colocar para vocês, porque nesse caso, como aqui o valor a ser colocado depois da igualdade é negativo, aí a raiz é negativa. Lógico que não vai existir solução para esse último exemplo. Por quê? Porque a raiz negativa e nós não temos raiz de número negativo. Vamos agora ao segundo caso. Quando C for igual a 0, igualar a função a 0. Colocar a variável x em evidência. Vejamos o exemplo. X ao quadrado menos 5x igual a 0. Nesse caso, você tem A e tem B, mas não tem C. Por quê? Porque o C é 0.
Colocando o x em evidência, fica x vezes x, que é x ao quadrado, e x vezes menos 5, que é menos 5x. Com isso, nós temos que uma das raízes é sempre o número 0. A outra seria x menos 5 igual a 0, logo x tem que ser 5. O segundo exemplo, de maneira análoga, fazemos aqui. Então, 0 é uma raiz e menos 2 é a outra. Observe que é sempre o oposto do que você tem aqui. Ó. Novamente aqui, 0 é uma raiz, menos 3 é a outra raiz. Continuando, agora, o terceiro caso já foi até trabalhado anteriormente. É o cálculo das raízes da função completa. Isso significa quando você tem A, quando você tem B e quando você tem C. Primeiro vamos fazer uma análise do discriminante. Se o delta, que eu já destaquei, é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, for igual a 0, significa que a função vai ter duas raízes reais iguais. Em resumo, você vai ter apenas uma raiz, como costumamos dizer. Se o delta for menor que 0, não existem raízes nos números reais. Se o delta for maior que 0, as duas raízes são reais e distintas. Nós temos aqui a fórmula de Bhaskara, que nós costumamos usar essa primeira aqui. Menos b mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Continuando, vejamos aqui alguns exemplos. Então, o primeiro exemplo aqui, dada a função, igualamos a 0, chegamos a uma equação de segundo grau, vamos calcular o valor de delta. Fazendo os cálculos aqui, vocês observam, deu 25. Depois vai para o Bhaskara, vocês observam que deu 7 mais 5 dividido por 2, que é 6. E x duas linhas deu 1. Isso porque vocês observam que o delta deu positivo. Então, são duas raízes reais e diferentes. 6, logicamente, é diferente de 1. A segunda equação, observem que o delta deu 0. E vejam que o resultado foi o mesmo. X' é igual a x duas linhas. 1/3 e 1/3 negativo. O terceiro exemplo, como observam, o delta deu menos 31. E agora, professor? Se o delta deu negativo, você não vai ter raiz de número negativo. Com isso, não existe solução que satisfaça f de x igual a 0. Continuando, nós temos aqui um quadro resumo de como é o comportamento gráfico, sendo que sabendo quem é o valor de delta e também o valor de A. Então, assim, a parábola no plano cartesiano, quando o delta for maior que 0, corta o eixo horizontal em 2 pontos. Então, delta maior que 0, você já vai saber que vai cortar o eixo horizontal, o eixo x, em 2 pontos. Aí, vai ter concavidade voltada para cima, se o A for maior que 0, vai ter concavidade voltada para baixo, se o A for menor que 0. Quando o delta for igual a 0, toca em um ponto o eixo horizontal, como vocês estão vendo aqui, os dois gráficos. Qual vai ser a mudança? Novamente, quando o A for maior que 0, concavidade voltada para cima, em um só ponto no eixo X, destacando aqui, ó. Quando A for menor que 0, concavidade voltada para baixo, também em um só ponto, destacando aqui, ó. E quando o delta for menor que 0, não corta o eixo horizontal. Quando A for maior que 0, observa que o gráfico fica acima do eixo X, com a concavidade voltada para cima. Quando A for menor que 0, concavidade voltada para baixo, como vocês estão vendo aqui, também abaixo do eixo X. Então, esse quadro resumo, ele é importantíssimo quando vocês forem resolver alguma questão e pedir o gráfico, porque aí você vendo ou sabendo o valor do delta,
e a concavidade já sabe o comportamento do gráfico. Agora é com vocês. Atividade do livro didático, página 41 a 42, questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quero apenas destacar para vocês que essas atividades elas podem ser colocadas para mim via WhatsApp ou então no Google Sala de Aula. Vale ponto para a gente juntar para prova como sendo arguição, participação nas aulas e certamente vou juntar com o positivo on e mais alguma atividade que eu postarei no Google Sala de Aula. Boa semana para todos, até a nossa próxima aula.